Se o peso invisível no peito te acompanha mesmo nos dias em que, olhando de fora, você teria motivos para agradecer, se suas noites vêm sendo invadidas por pensamentos acelerados, por pequenas culpas infiltradas no silêncio, então essa oração vai trazer paz e clareza para dentro de você. Vai devagar agora. Não precisa se julgar pelo cansaço. Eu sei. Às vezes, agradecer parece um esforço. Parece até injusto pedir para você render graças quando tudo em você só quer um pouco de alívio, só uma pausa no turbilhão. Você sente que está sempre correndo para alcançar um ponto que nunca chega e, no caminho, esquece, não por escolha, mas por exaustão, de olhar para o agora. Talvez você se pergunte se realmente tem direito de buscar esse restinho de serenidade quando há tanta coisa para resolver, para consertar, para fazer dar certo. Respira fundo. Fecha os olhos por um instante, se puder. Ou só diminui, por dentro, a velocidade. Você não precisa provar nada agora. Esse momento pode ser só seu, uma pausa sem cobrança, sem autoanálise dura, sem eu deveria. Às vezes a gratidão se esconde lá onde o olhar não costuma pousar, nas pequenas coisas, nos respiros, no fôlego que está acontecendo nesse exato instante, sem esforço consciente. Eu te convido, aqui e agora, a se permitir essa gentileza. Só isso. Vamos lembrar juntos, sem pressa, do que existe antes das demandas, antes do medo, antes das cobranças que a mente grita quando tudo silencia. Agora, faz um teste simples, sente o ar entrando ou saindo. O peito sobe e desce, e a vida. E só por isso, você, sem obrigação, pode reconhecer: Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Obrigado pelo simples presente de estar aqui. O fôlego que me sustenta, que me traz até esse instante, é dom teu. Mesmo se nada em volta mudasse, só existir, só respirar, já é prova do teu cuidado. Deixa que esse suspiro atravesse o corpo todo. Percebe que ainda não é seu fim. Há um cuidado invisível, constante, ativo, mesmo que você não enxergue. Toda vez que desperta pela manhã, mesmo com desconforto, sua vida prova que existe alguém te sustentando no invisível. Agora, pensa, você consegue reconhecer Deus no simples? No copo de água, no teto, no corpo que luta apesar do cansaço. Você já percebeu o quanto o divino age até onde parece rotina, até nas pequenas migalhas de tranquilidade que, de repente, te alcançam no meio do furacão? Respira de novo. Não custa nada. Sente isso contigo. Deus está aqui. Esse tempo é só para olhar para dentro e, juntos, lembrar: fomos sustentados até aqui, mesmo que a mente tente nos convencer do contrário. Não é cobrança, é abraço. Não existe falta de fé no fato de você se sentir cansado. Existe graça em reconhecer sua fragilidade. Você chegou até aqui. Você não ficou para trás. E se você quer fazer dessa oração um recomeço suave, comenta aí: eu escolho agradecer. Só para deixar registrado, para você mesmo. Daqui a pouco, a gente vai agradecer por algo que talvez você tenha esquecido. Fica comigo. Respira. Vai começar a aliviar. Às vezes você acorda e parece que já está atrasado antes mesmo de abrir os olhos. Tem dias em que o coração corre tão rápido quanto o tempo e a cabeça fica cheia de compromissos, preocupações, pressa para tentar não falhar. O mundo exige movimento o tempo todo, mas o que você sente por dentro é um exagero de espera. É como uma ansiedade que não respeita calendário, relógio nem oração decorada. Você já percebeu como a ansiedade, muitas vezes, tenta tomar até o que você deveria sentir de mais precioso? Ela invade aquele momento de gratidão pura, tentando criar uma lista de tarefas, até com Deus. Respira. Dá licença para si mesmo desacelerar por dentro. Não é pecado sentir medo. Não é vergonha admitir que tem horas em que agradecer parece impossível por conta da agitação. Você não precisa se consertar primeiro, não precisa se convencer de sentimento nenhum. Esse agora é suficiente para Deus olhar e recolher cada uma das suas pequenas inquietações. Nada é irrelevante para os olhos de quem te criou com detalhes até nos pensamentos. E, mesmo com a cabeça cansada, você pode perceber: existe um amparo, um cuidado que acontece mesmo quando você não enxerga claramente. Pensa um pouco. Quantas vezes, só depois que passa, você percebe que algo poderia ter sido pior, mas, de algum modo, foi poupado? Sabe quando aquela reunião improvável não se concretiza? Quando o trânsito te atrasa e depois você descobre que escapou de algo ruim? Ou quando uma mensagem nunca chega a quem causaria uma confusão maior, mesmo você sem saber? Quantas portas se fecharam e você achou que era rejeição?
só para depois descobrir que era proteção. Quantos relacionamentos não deram certo? Na hora, doeu, mas agora, olhando de longe, parece que foi Deus desviando o caminho para você não se perder de si. Senhor, eu te reconheço nesses livramentos invisíveis. Eu te agradeço pelos nãos que, na hora, eu reclamei, mas depois percebi que era um abraço e não castigo. Por cada porta que o Senhor fechou, não para me frustrar, mas para me guardar. Por cada recomeço forçado, cada noite de incerteza, cada silêncio que parecia abandono mas era só preparo. Obrigado, Deus, pelo cuidado discreto, por cada detalhe escondido nos bastidores da minha história. Eu não sei quantos perigos o Senhor desviou do meu caminho, nem preciso saber, porque acredito que, enquanto eu dormia ou me apressava, o Senhor seguia vigilante. Vai soltando aos poucos o peso dos ombros. Quando você entrega esse reconhecimento sincero, acontece algo diferente por dentro. Um tipo de paz começa a aparecer, tímida, porém real. Agora, lembra de um dia em que você não aguentava, mas acabou suportando. Sabe aquela força inesperada que brotou quando tudo já parecia esgotado? Uma coragem silenciosa para levantar da cama, falar com alguém, ou só continuar. Você não fabricou sozinho essa força. Tem coisa que você atravessou e nem entende como. Tinha tudo para desmoronar, e, ainda assim, seguiu. Por fora, pode até ter disfarçado, mas por dentro você sabe, de algum lugar, uma mão te sustentou. Senhor, eu também quero agradecer pela força inexplicável que me alcançou no meio do caminho. Não foi sobre merecimento, foi sobre compaixão. Pela energia que veio quando eu mesmo já não conseguia pedir, pela esperança, mesmo pequena, que me impediu de desistir quando o coração queria parar. Por toda vez que o Senhor me carregou, mesmo quando eu duvidei da tua presença. Respira mais uma vez. Sente o que mudou aí dentro. No meio da rotina e da agitação diária, mesmo sem entender tudo, você pode reconhecer um fio de cuidado, um jeito de Deus ser Pai nas miudezas. Pode confiar, até aqui houve livramento, proteção e doses extras de força. Amanhã não está garantido, mas o amor dele já está aqui, agora. Se hoje esse movimento de entregar e receber faz sentido para você, deixa um like como um amém silencioso. Não custa nada, mas pro seu coração, é sinal de que você foi alcançado. Ainda tem uma parte da oração que vai mexer mais fundo. Fica comigo. O que está por vir é cura para dentro, não é promessa solta. Respira. Você merece essa paz. Você chegou até aqui. Tem algo mudando, devagar, silêncio dentro do peito. Não é milagre instantâneo, mas também não é vazio. Esse espaço entre o que você sente e o que você viveu agora permite algo novo crescer, e isso é sagrado demais para ser apressado. Algumas dores talvez ainda estejam latejando aí dentro. Tem feridas que o tempo não apaga de imediato, situações que por fora já passaram, mas o efeito segue ecoando. Talvez alguém tenha dito que você precisa ser grato mesmo na dificuldade, mas ninguém contou como fazer isso sem machucar ainda mais a alma. Então, fica tranquilo, a gratidão real não força a dor a sumir, ela só ilumina tudo por dentro, devagarinho, como uma vela acesa em noite escura. Você está autorizado a reconhecer, tá doendo, mas Deus não desistiu de você. Se a ferida ainda arde, não significa que a graça foi embora. Se o fardo ainda pesa, não quer dizer que Deus ficou distante. Ele nunca pediu que você disfarçasse sua humanidade para orar bonito. Hoje, pode fazer diferente. Agradeça não pelo sofrimento em si, mas pela presença no meio do processo. Você pode celebrar o fato de não ter caminhado só, mesmo quando sentiu solidão. Respira fundo. Sente o peso real do seu corpo, dos seus dias, a história que só você conhece. Mesmo com bagunça, memória embaralhada e sentimentos entrelaçados. Deus não exige que você tenha certeza de tudo. Ele só pede essa abertura sincera, um passo de verdade, ainda que hesitante. Senhor, eu me reconheço pequeno diante das dores que atravesso, mas celebro o fato de não estar sozinho. Mesmo nos piores dias, seu amor costurou esperança entre as brechas do meu cansaço. Não agradeço para esconder a tristeza, eu agradeço para lembrar que sou cuidado mesmo sendo imperfeito. Por cada manhã em que eu não queria levantar, mas você me sustentou de algum jeito. Pelas lágrimas que ninguém viu, mas que o Senhor recolheu sem pressa, restaurando minhas forças, ainda que fosse um pouco de cada vez. Obrigado porque, mesmo no silêncio que dói, sei que não sou ignorado nem abandonado. Permite que essa verdade se assente dentro de você. Há algo em seu processo que está sendo recuperado,
mesmo sem espetáculo ou grandes sinais. A paz, às vezes, é só um sussurro, uma respiração mais leve que chega depois da oração, no meio da noite, entre uma preocupação e outra. Não precisa duvidar se está sentindo de verdade. Nessa jornada, fé é também se entregar às pequenas certezas. Quando agradece mesmo com dores, você se conecta a uma confiança que não depende de respostas finais. Você não precisa entender tudo, nem vencer tudo de uma vez. Deus trabalha nos bastidores, nos detalhes, nas horas em que você só consegue dizer: eu não dou conta sozinho. E ainda assim, a paz. Senhor, por tudo que está inacabado, por todo o processo em aberto, eu escolho confiar. Agradeço pelas respostas negadas, pelas portas fechadas, mas também pelas pessoas que surgiram no caminho como abraço, apoio, refúgio. Pela coragem de permanecer mesmo quando queria desistir, pelo consolo que veio sem palavra, só pela presença, eu celebro sua fidelidade, mesmo no meio do que ainda dói. Pode ser que agora, no silêncio desse momento, você perceba uma calma inesperada. Talvez não resolva tudo por fora, mas é o suficiente para hoje. Esse é o milagre pequeno, porém valioso, conseguir descansar mesmo sem controlar. Saber que você pode pedir, chorar, agradecer e não precisa esconder nada do Deus que sabe quem você é de verdade. Vai respirando junto. O passo mais profundo vem agora. Antes de seguir, só deixa Deus cuidar do que seus olhos não alcançam. Não há pressa para se recompor, nem pressão para sentir mais do que consegue. A gratidão é a forma mais simples e profunda de permitir que o amor dele acalme aquilo que você não sabe explicar. O que Deus começou no silêncio, ele vai terminar com leveza. Segue comigo. A calmaria ainda vai invadir seu peito. Agora vem o clímax. É o momento de se entregar, de repousar esse coração em um lugar seguro. Talvez você sinta um alívio pequeno, quase sutil, uma suavidade no ar ao seu redor, ou só uma vontade de fechar os olhos um pouco mais. Permite que essa sensação cresça. Não precisa ter pressa, não precisa encerrar correndo. Fica mais um pouco. Só você e Deus, como se esse tempo tivesse sido reservado para te restaurar por dentro. Você não está sozinho, mesmo quando parece que ninguém entende os pensamentos que ficam rodando na sua mente. Toda aquela exigência de resolver tudo, a cobrança para ser forte e estar no controle, agora pode colocar de lado. Você pode respirar sem medo de ser verdadeiro. Pode descansar sem disputar nenhum espaço, sem medo de ser esquecido. Tem um lugar de confiança onde você pode repousar sua história sem reservas, onde não importa o quanto o futuro pareça incerto, você encontra paz nesse segundo. Nesse instante, escolhe entregar. Pensa nas preocupações que tentam te dominar, os cenários que você fica revisando, o medo de perder algo, a insegurança de não ser como gostaria. Respira fundo. Solta, aos poucos, cada peso desnecessário. Entregar não é desistir, é acreditar que existe alguém maior cuidando enquanto você descansa. Senhor, agora eu abro mão do controle que nunca tive de verdade. Coloco meus próximos passos nas suas mãos, aquele futuro que eu tento construir sozinho, muitas vezes, só me desgasta. Entrego meus medos mais profundos, essa ansiedade silenciosa que atormenta o peito, e confio que o Senhor já viu todos os meus dias antes mesmo de eu nascer. Peço paz, Senhor. Paz para dormir, paz para acordar, paz para não pensar tão longe quando eu não tenho solução. Me ensina a receber essa confiança, não como alguém que mereceu, mas como alguém que foi amado antes de pedir. Eu abro espaço para os milagres silenciosos, para a restauração que não precisa de plateia, para a esperança que nasce sem barulho. Obrigado porque, mesmo sem saber como vão se resolver as coisas, eu posso descansar no fato de que você continua trabalhando em meu favor. Obrigado porque, além das distrações e barulhos do dia a dia, existe uma calmaria que só pode vir do Senhor. Permite que essa paz me cubra por completo, mesmo quando o mundo insiste em me deixar inquieto. Agora deixa o silêncio falar um pouco mais alto. Deixa o coração se aquietar, como se cada batida dissesse: Ele está comigo. Mesmo se o sono não vier fácil, mesmo que o coração ainda tropece em lembranças difíceis, existe essa presença protetora que caminha ao seu lado, em cada escolha, cada manhã, cada noite de preocupação. Senhor, neste momento eu te entrego tudo, as dores que não nomeei, os sonhos que parei de alimentar, os pedidos que ainda não ousei fazer por medo de não serem atendidos. Eu coloco, um a um, nos seus ombros, certos de que o seu olhar não me perde de vista. Me ensina a confiar como criança, sem reservas,
aceitando não entender tudo, mas desejando estar por inteiro na tua vontade. Se hoje você sentiu esse alívio, mesmo que breve, agradeça por esse presente. Isso não é pouco. Descansar em Deus é o maior ato de coragem desse tempo, é dizer, entre todas as vozes, que a dele ainda é a mais segura. Você não precisa acelerar essa sensação nem ficar reparando se mudou o suficiente. Deixa que a paz faça morada no ritmo que seu coração suportar. A graça não cobra pressa. Se durante a oração você sentiu vontade de chorar, sorrir, ou só ficou em silêncio, saiba, tudo isso é oração de verdade. Não existe sentimento inadequado quando o coração é sincero diante de Deus. Você pode voltar a esses momentos quantas vezes quiser, deixar que eles construam dentro de você a confiança de que não precisa ser forte o tempo inteiro, nem resolver sozinho tudo o que não entende. Agora, recebe essa bênção, que a paz que vem de Deus, aquela que não depende de circunstâncias, envolva seu sono, acalme sua mente e desperte em você a certeza de estar amparado. Que todo medo seja suavizado por esse cuidado gentil. E que amanhã, com olhos descansados, você perceba, nem que seja em detalhes pequenos, a presença inconfundível dele te guiando. Se essa oração falou com você, respira mais uma vez, e antes de ir embora, se inscreve aqui para não perder as próximas vezes que a gente vai buscar Deus junto. Deixa um like como um amém silencioso, mostrando que você escolheu descansar. E no comentário, compartilha, qual sentimento, agradecimento ou oração mais marcou seu coração hoje. Quero orar com você, para que essa paz se multiplique sempre, até você sentir que está recomeçando de verdade.